Então, isto seria número 4. Tá? 4. Então, deixemos claro, isto é uma constante de movimento. Constante de movimento. Né? Significa, a gente sabe que o pêndulo vai estar oscilando, né? Mas a gente ainda não tem uma expressão explícita para θ como função de t, e é difícil de se encontrar, mas a gente vai nessa direção. Tá? Mas o que afirma esta expressão é que a expressão que a gente encontrar para θ como função de t deve satisfazer que quando colocarmos ela dentro de um cosseno, somar isso e calcularmos a derivada dela com respeito a t, tudo isso, a resposta disso deve dar algo que é constante, se mantém constante. Então, esta combinação desta função que é da posição do pêndulo com este outro termo que é a energia cinética do pêndulo, esta combinação deve ser mantida constante. Essa constante de movimento, então, é a energia mecânica, né? Energia mecânica. Né? É o que, no ponto de vista das equações diferenciais, a gente fala que é uma primeira integral, né, do problema. Né? Coloquemos aqui isso, é uma primeira integração do problema. Primeira integração porque se trata de uma EDO de segunda ordem, e aqui a gente calculou uma primeira integral, então a gente ainda não chegou na resposta, precisamos integrar mais uma vez. A gente vai se encontrar com uma surpresa desagradável aqui, a gente vai poder colocar isto como uma integral, mas vai ficar uma integral complicada. Uma integral que não se consegue calcular com cálculo 1, né? Na verdade a função que aparece ali é uma função que chama não elementar, que não é nenhuma das funções que a gente conhece, nenhum logaritmo, nenhum polinômio, nenhuma tangente, nenhuma composição dessas funções, tá? Então, em princípio, a integral que vai aparecer é uma integral que a gente não consegue calcular com técnicas de cálculo 1. Tá? Então, essa é a parte chata, né? Nem todos os problemas em que a gente tem interesse vão ser simples, né? Vão ter uma solução simples. Mas vamos lá, vou continuar. Né? Então, vou isolar o termo meio θ ponto ao quadrado. Vou chamar toda esta expressão que está aqui, já que é uma constante de movimento e possui um valor constante, né? Eu obtenho a partir dos dados iniciais do problema o valor dessa constante, né? Para me lembrar de que ela é energia, né? A menos do fator da massa. Né? Se a massa do pêndulo fosse 1, isso seria identicamente a energia. Vou chamar isso de uma constante E0. Então, vou isolar θ ponto ao quadrado, colocando este termo do lado direito e multiplicando por 2. Né? Então, continuemos aqui. Se isolarmos θ ponto ao quadrado, vem que θ ponto ao quadrado seria igual a Gzinho, 2 vezes Gzinho sobre L, cosseno de θ, né? Mais 2 vezes E0. Tá? Vou manter agora só E0 para não escrever tanto, mas a gente sabe, vou manter aqui num cantinho, qual é a expressão de E0? É 1 meio ômega 0 ao quadrado, menos G sobre L cosseno de θ0. Essa é a expressão de E0, né? Para não carregar uma expressão longa para lá e para cá, coloquemos algum número, 5. Tá? Então, aqui conseguimos isolar θ ponto ao quadrado, então tomando raiz quadrada, né? Aqui vem que dθ dt, agora estou colocando de volta que θ ponto é a derivada de θ com respeito a t, raiz quadrada do lado direito, né? Multipliquei por 2, então aqui vem raiz quadrada
e vai ter um sinal mais ou um sinal menos, né? 2GL cosseno de θ mais 2 é zero. Então, notem que aparece uma possibilidade de sinal mais e outra possibilidade de sinal menos. Né? Isso dá para entender, né? Porque θ como função de t, né? A variação de θ como função de t é a velocidade angular, tudo bem? Bom, quando o pêndulo estiver avançando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, θ vai estar aumentando como função de t. Aí, dθ de t vai ser positivo. Mas se o pêndulo der uma pequena oscilação, parar e depois vier no sentido contrário, no sentido a favor dos ponteiros do relógio, nesse caso, né, o dθ de t vai ser negativo. Então, por isso, em princípio, a gente tem que levar em conta as duas situações. Tá? Para facilitar a minha vida, não quero entrar em todos os detalhes, vou considerar aqui o caso em que dθ de t vale mais. O que significa isso? Que eu vou estar considerando a parte da oscilação do pêndulo em que o ângulo foi dado uma velocidade angular, ele ainda está aumentando, ainda não chegou a ser zero para depois ser negativa. Vou considerar, por enquanto, essa parte dali. Tá? Então, considerando... Demos algum número aqui, tá? Porque esta realmente é a equação com sinal mais e com sinal menos, né? As duas possibilidades, né? Mas, então, eu vou considerar aqui, repito, o caso em que o sinal for mais, considerando sinal mais. Muito bem, então aqui temos dθ dt igual mais isso que está aqui. Deixa eu ver se eu posso dar alguma arrumadinha no sentido de poder fatorar. Dá para ver que dá para fatorar o 2. Vou consultar minhas notas para ver se é uma forma amigável de se fatorar isso. Tá. Então, vou colocar aqui raiz quadrada de 2g sobre L, multiplicando outra raiz quadrada, e aqui vai ficar somente cosseno de θ, né? E aqui vai aparecer... se coloquei o 2 em evidência, vai cortar esse 2, então aqui vai aparecer E0 L sobre G. Tá? O único que fiz foi primeiro colocar em evidência 2GL, fora fica como uma raiz quadrada, mas eu tenho que tomar cuidado de alterar este termo aqui, para que quando eu multiplicar de volta, eu recupere isso, né? Se eu multiplicar 2g sobre L por esta expressão E0L sobre G, vai cancelar o L e o G, vai aparecer o fator 2 e vai ficar essa expressão. Tudo bem, a coisa aqui é uma equação de variáveis separáveis, boas notícias, né? Então, vou colocar aqui do lado esquerdo, digamos, a parte em que a gente tem o tempo t, então vai aparecer 2g sobre L dt. E do outro lado vai ficar no numerador o diferencial de θ dividido pela raiz quadrada de cosseno de θ mais E0 L sobre G. Então, foram separadas as variáveis e o que resta é um problema de cálculo 1. Né? Só que aqui a gente vai se encontrar que a integral que vai aparecer é uma integral chata, né? Que não dá para ser calculada com o que a gente tem em cálculo 1. Então, integral de dt, e aqui integral de, no denominador, raiz quadrada de cosseno de θ, mais esta constante, que é E0 vezes L sobre G, dθ. Eu coloquei muito junto, mas já vou separar aqui com uma linha. Tá?
Estaremos aí. Então, eu quero aproveitar de utilizar uma condição inicial que é conhecida. Né? No momento em que t igual a 0, a gente sabe que a gente colocou o pêndulo na posição θ igual θ 0. Então, podemos inserir essa condição inicial aí, né? E aqui como limite superior t, e aqui como limite superior θ. Bom, então a integral do lado esquerdo é trivial, né? Integral de dt é o próprio t, quando avaliada entre 0 e t, isso dá t mesmo. Né? Mas essa integral que ficou aqui, infelizmente, é uma integral que a gente não consegue calcular com cálculo 1. A forma elegante de falar isso é que é uma função não elementar. Né? Na verdade, isso é uma integral elíptica que se chama. Então, integral elíptica. É uma função não elementar que se estuda separadamente, etc. Tá? Mas não vai dar uma função composta de funções seno, cosseno, logaritmo, polinômio, nada disso. Tá, então, digamos, mas em princípio a gente resolveu o problema, entre aspas, né, com esta função. Né? A gente tem, mas notem que o que a gente está obtendo não é θ em função de t. O que a gente gostaria de obter é θ como função do tempo t, para nos dizer como é que varia a posição θ, o ângulo θ em função do tempo. O que a gente está conseguindo obter aqui é t como função de θ, onde esta função é uma função não elementar. Por aí já vem uma complicação, e a seguinte complicação é que a gente vai querer isolar θ como função de t, então tomar a função inversa desta função não elementar. Essa é a parte chata, não é algo manipulável assim, que a gente conheça. Claro que se a gente colocar dados numéricos nas constantes, 0, L, G, etc., né, a gente pode fazer cálculos numéricos e pode implementar no computador, pode ver gráficos, pode fazer contas numéricas, tudo bem. Essa é uma estratégia que nos dias de hoje você pode fazer. Né? Eu só vou comentar algumas coisas. Tá? Então, do lado esquerdo temos a raiz de 2g sobre L, né? E aparece multiplicando a variável independente, que é o tempo t. E do lado direito, tá? Vou chamar essa função que está lá, essa integral elíptica, vou chamar ela de efezão. Tá? Então, vai ser uma efezão que depende de θ, mas também nela aparecem que dados? Aparece um coeficiente que é 0L sobre G, é uma constante que aparece aí, e também aparece outra constante que é θ0. Depende de dois parâmetros. Né? Então, infelizmente, não temos a fórmula disso e a gente ainda precisa inverter esta equação para ter θ como função de t. Né? Então, invertendo, vou colocar aqui formalmente, tá? Invertendo a equação, ou coloquemos algum número aqui, seria equação 7. Tá? Invertendo esta equação, chegamos, né? Mas tudo isto é formal porque não estou obtendo explicitamente em termos de funções que sejam familiares para a gente, né? Mas se a gente fosse capaz de inverter isso, a gente obteria θ como... Tá, vai ter este fator aqui, não, vou colocar simplesmente tudo, o fator incluído na função inversa e tudo vou chamar uma função g do tempo t e vão aparecer estas constantes aqui, L sobre g, a constante é 0, vou colocar assim, que depende do, tá, coloquemos E0, L sobre g, tá, ou θ0. Tá, e também vai ter esse G sobre L. Tudo bem. Tá, mas a coisa é que está uma solução formal, né?
né? Eu gostaria, sim, de poder fazer gráficos disto. Para poder fazer esses gráficos, eu precisaria especificar quanto valem as constantes, θ0, esta constante é 0, L sobre G, calcular isso aí também. Então, em princípio, eu precisaria isso e aí poderia fazer um gráfico numérico. Não tenho a fórmula geral, né? Mas, em princípio, esta é a solução do problema, né, da equação de segunda ordem, que é uma ETO não linear. Tá? Então, deixemos claro, esta é uma solução formal. Formal, né? Mas que é difícil de manipular. Tá? Difícil de manipular. Bom, ninguém garantiu para a gente que um problema de interesse, né, como eu falei, pudesse ter uma solução complicada. Tudo bem. Vou fazer aqui um gráfico do que se obteria aqui se a gente dá alguns valores para estes parâmetros, né, mas vou colocar um gráfico. O que a gente esperaria que acontecesse aqui? Né? Por exemplo, para valores... se eu der um valor de ômega 0, velocidade angular inicial, e um θ0, né, um valor da velocidade angular que não seja grande demais, já vou mencionar o que é grande demais, a gente esperaria que o pêndulo suba um pouco, chegue ao máximo e depois retorne e permaneça fazendo estas oscilações, que não necessariamente vão ser pequenas, e permanecesse oscilando eternamente. Esse seria o caso mais simples, né? Vejamos aqui, então... Mas tudo isso que eu vou fazer na continuação é, digamos, na fé, no sentido de acreditar que é isso que a gente obteria se colocássemos isso num computador ou se estudássemos esta função não elementar, tá? Que é algo que eu não vou fazer aqui. Né? Então, mas só para não ficar num resultado assim tão abstrato, né? Então, eu vou fazer aqui. Então, suponhamos então, aqui o eixo horizontal vai estar o tempo t. Ok? No eixo vertical vai estar nossa incógnita θ. Né? Então, isso tem que acontecer, né, que quando t igual a zero, o valor da nossa função seja θ0. Então vai ser algum ponto por aqui. Né? Suponhamos que será um ponto aqui. Vou colocar aqui. Esse ponto aí vai ser θ0. Nossa solução deve obedecer isso porque deve satisfazer a condição inicial. Então, tal como eu falei, se a velocidade angular ômega 0 não for grande demais, vamos assumir primeiro esse caso, né? Então o pêndulo vai oscilar um pouco, vai chegar até um ponto de máximo e depois retorna. Então aqui vai ter um ponto de máximo aqui, sei lá, vou chamar aqui, vou chamar assim de θ1 asterisco, esse ponto de máximo. Então, o pêndulo vai chegar nesse ponto de máximo e depois vai retornar, vai chegar até menos esse ponto de máximo e depois vai voltar aqui e vai ter essa oscilação. Vai ser um movimento periódico, mas cuidado, ser movimento periódico não significa que seja um seno ou um cosseno. Para quem viu séries de Fourier, em especial essa última parte de funções periódicas, a gente sabe que o fato de uma função ser periódica não significa que seja simplesmente seno ou cosseno, é uma série infinita de termos. Né? Então, aqui vou fazer esse gráfico. Então, suponhamos aí, vejamos, aqui, se aqui está 4, aqui estaria 4, aqui estaria menos θ1. Então, Então, vejamos, suponhamos que aqui chegue nesse ponto de máximo, como vou fazer?
não quero que esta coisa demore muito, assim. Então, vou tentar. Olha, não gostei, ficou grande demais, tá? Eu vou fazer mais outro gráfico aqui, então ficou grande demais este daqui, extenso demais. Tá? Então vamos fazer aqui uma coisa aqui. Ali, tá, tudo bem, um pouquinho mais contraído. Tá? Então, não se confundam pelo fato de que isto se vê como algo que oscila, né, com que isto seja um seno ou um cosseno. Não vai ser isso. É uma função não elementar, é a inversa dessa função não elementar, mas a coisa é que vai começar θ valendo esse valor θ0, vai chegar até o máximo, θ1 estrela, asterisco, e depois vai diminuir e vai vir até menos θ1. Até menos θ1, e depois de lá começa a aumentar de novo. E aí vai permanecer oscilando eternamente entre menos θ1 asterisco e mais θ1 asterisco. Essa seria uma possibilidade. Onde aparece neste gráfico o ômega zero, que é a velocidade angular inicial? Bom, está implícito aqui quando a gente tomar a tangente dessa curva, porque a tangente dessa curva é a derivada dela, é de θ dt. E no momento inicial, o valor dessa tangente, desse coeficiente angular, deve ser ômega zero. Então, a tangente disto deve ser ômega zero. Sei lá, vou colocar assim, tangente do ângulo alfa, ou vou colocar assim, m, o coeficiente angular dessa reta, o valor é ômega zero. Tá? Então, o que a gente espera que aconteça? Se a velocidade angular for aumentada, né? A gente escolheu uma velocidade angular um pouco maior, o que a gente espera que aconteça é que o pêndulo chegue até um ângulo maior ainda e depois retorne e faça estas oscilações. Então, vou fazer esse outro gráfico aqui. Tá? Então, vou colocar aqui um outro valor aqui, θ2 estrela, né? E aqui, deixa eu ver, 2 unidades abaixo, aqui vai estar menos θ2 estrela, assim, né? Então, desta vez, o período das oscilações vai aumentar, vai ser um percurso maior que vai estar sendo percorrido. Tá? Então, vai aumentar. Então, o período destas primeiras oscilações está aqui. Tá? Então, neste outro caso, vou fazer com que outra cor? Não, vou fazer com preto. Tá? Vai ser aqui um pouco mais inclinado. Tá? Mas a curva vai ficar mais extensa. Então, vou fazer a mesma. Então, o período desta oscilação, desta nova oscilação, continua ainda sendo um movimento periódico com um período maior do que o anterior. Então, vai chegar o momento crítico em que o valor que eu der para a velocidade angular inicial, a marteladinha que eu der, o pêndulo vai tender a chegar à posição vertical lá em cima, onde o ângulo vale π. Né? Então, por aqui vai estar essa situação, vou supor que aqui está esse valor, π. Vou colocar aqui em vermelho, π. Tá? Nessa situação, o que vai acontecer é que o pêndulo, dou essa marteladinha, ele se aproxima assintoticamente, significa que ele nunca chega lá. A curva, digamos, eu falei que o período vai aumentando aqui, e o que acontece nesse valor peculiar é que a curva já não retorna, já não desce, e vai assintoticamente, apresenta uma assíntota horizontal. Né?
assintoticamente vai até o infinito, então significa que o pêndulo vai se aproximando de θ igual a π e nunca chega. É exatamente um valor bem peculiar para que isso aconteça. Esse valor você pode encontrar, vou escrever aqui quanto que é esse valor, tá? Não quero entrar no detalhe desse cálculo, só vou colocar aqui o valor para vocês. Esse valor vem dado por... é um valor crítico, vem dado por... aqui embaixo vou colocar, dado por E0 igual G sobre L. Tá, vou chamar E0 crítico. Né? Se a gente vier nesta fórmula daqui de cima, significa que o valor de ômega 0 deve ser tal que esta expressão toda assuma esse valor E0 crítico. Vai ter que ser grande demais para que isso seja E0 crítico. Né? Tudo bem? Então, nesse caso vai ficar essa curva. E agora, o que vai acontecer se a martelada que a gente der inicialmente for tal que for uma velocidade angular ainda maior, mais íngreme aqui? Bom, vai chegar lá e vai continuar dando uma volta e vai continuar girando eternamente. Seria um tipo de rotor, por assim falar. E aí nunca mais vai retornar, não vai ter uma oscilação, né? Nesse caso, o pêndulo vai lá e continua girando. Como não há atrito com o ar, continua girando. Então, vou fazer isso aqui, representar aqui. Então, aqui vem uma coisa assim. Então, você vê um tipo de oscilação, mas na verdade nunca tem máximo nem mínimo. Essa curva de lá tá, não tem uma periodicidade, continua crescendo indefinidamente, né? Ficaria uma curva assim, que vai assim, oscilando, vai de forma oblíqua, oscilando assim, né? Porque há momentos em que a velocidade tem um máximo valor, quando vem aqui embaixo a velocidade angular, depois um mínimo valor, o máximo valor, e se repete a velocidade angular, a tangente. Mas o ângulo θ começa crescendo, já dá uma volta completa, 2π, 2 voltas, 4π, e assim por diante. Né? Então, esse caso que está em vermelho corresponde ao caso, vou colocar aqui, né, ao caso em que o valor da constante E0 é igual a G sobre L. Né? Os casos que estão aqui dentro, digamos, abaixo deste, que são os casos em que há uma solução periódica, nesses casos o valor de E0 é inferior a G sobre L. Né? Coloquemos aqui em preto, estes casos daqui são com E0 um valor inferior a G sobre L. E este outro caso daqui, quando não retorna mais ao ponto inicial, né, começa a girar sem parar, é um ponto em que a energia cinética inicial foi tal que é superior a este valor crítico. Então, aqui neste caso daqui, E0 é maior do que G sobre L. Né? Muito bem. Então, esse primeiro caso daqui, em que o G0 é menor do que G sobre L, em que a trajetória é periódica, então é uma curva fechada no plano de fase, que é o que a gente vai ver na continuação. Né? Então, como que vamos ver isto? Do ponto de vista, né? Do ponto de vista do sistema de EDOs que a gente montou, o sistema de EDOs, né? A equação, eu esqueci qual é o número, mas vou escrevê-la aqui de novo, tá? A equação que a gente tinha obtido, né? A equação que veio da primeira integral, né, quando a gente obteve θ ponto ao quadrado igual 2g sobre L cosseno de θ, né, e que vinha duas vezes E0, a constante, né, E0,
né? A gente pode reescrever isto em termos das variáveis do sistema de EDOs, né? Então, as variáveis x1 e x2. Θ era x1, então aqui aparece cosseno de x1. Aqui aparece 2 vezes a energia é zero. E θ ponto é a variável x2. x2 ao quadrado. Então fica esta curva. Eu perdi um pouco de vista a numeração. Acredito que isto seja 8. Tá? Então, o que eu quero fazer é representar isto no plano x1, x2, que é o plano de fase que eu chamei na vez passada e que eu estou repetindo de novo. Vou fazer isso no terceiro exemplo, né? Então, aqui. Então, este já não é mais o plano em que a gente tem θ versus t. Esse foi o exemplo anterior, né? Que em princípio fazer esses gráficos era complicado porque aparecia uma função não elementar, elíptica, etc. Tudo bem. Agora, esta curva daqui, né, é uma curva que depende de um parâmetro E0. Então, para diferentes valores de E0 vai mudando. É uma família de curvas, né? Então, suponhamos que a curva, o valor de E0 fosse aquele inicial para que o pêndulo estivesse descrevendo uma coisa oscilatória, em que vai e vem, né? Então, seria uma situação como a seguinte. Estamos em algum ponto por aqui, por exemplo, onde x1 representa R, perdão, representa θ, o valor inicial, suponhamos que esse seja θ0, e x2 representa θ ponto, a derivada de θ com respeito ao ponto. Então, que a derivada também seja positiva, tá? Então, essa equação constante aqui, né, essa equação onde aparece essa constante de movimento, ou esta equação de baixo, significa, o gráfico desta equação vai ser uma coisa assim. Tá? Estou dando a resposta. É uma curva fechada. Repito que isto não representa a trajetória do pêndulo, mas está dentro disto está essa informação. É o gráfico desta curva, x2 versus x1. É uma curva fechada, onde um desses pontos é o ponto da condição inicial. E o que está dizendo isso? Que x1, que é o ângulo θ, chega até um valor máximo. E esse foi o que eu chamei de θ1 asterisco. Chamei de θ1 asterisco no gráfico anterior, né? E depois que chega a esse máximo, o x1 começa a diminuir. Chega a esse máximo, θ1 asterisco, depois começa a diminuir. Então aqui começa a diminuir, passa pelo valor zero e vai até menos θ1 asterisco. Menos θ1 asterisco. E depois de lá, retorna. Então está percorrendo neste sentido. A curva, neste sentido. Esse seria um caso. Se eu diminuir um pouco a velocidade angular original, né, para o mesmo valor de θ0, significa que eu vou percorrer uma mesma curva aqui, só que com um valor menor para x2, que é a velocidade angular. Alguma coisa aqui. E a curva que vai se obter é outra curva centrada na origem. Também vai ser assim. E se eu escolher cada vez menor o valor da velocidade angular, né, vai diminuindo cada vez mais, até que há uma situação limite em que o ângulo θ0 e ω0, os dois são nulos, e é o caso em que o pêndulo está parado aqui. Está parado aqui embaixo. Essa situação limite corresponde a estar aqui, nesse ponto. Né? E em todos os outros eu fui mudando gradualmente o valor da energia. Tudo bem. Agora, o que vai acontecer se a energia crescer? Né? A gente viu que se a gente dá uma martelada mais intensa, vai chegar uma situação crítica em que o pêndulo não retorna mais. Então, vou colocar isso aqui
para um valor θ0, suponhamos que seja esse o valor. Tá? O que vai aparecer esta curva daqui, para esse valor crítico, coloquemos aqui qual era esse valor crítico, é zero crítico igual G sobre L. Para esse valor crítico, quando eu coloco esse valor crítico aqui, esta curva é assim, ó. A curva vai para lá e chega até ali, e se supõe que demora um tempo infinito em chegar a esse valor de x1. E qual é x1? x1 é o valor do ângulo, esse ângulo vale π. Tá? Esse é o ângulo π que eu falei da martelada, demora um tempo infinito em chegar nesse ponto. Então, vai para cá. Então, em princípio, seria esse trechinho de curva. Só que há outros pontos, outro valor de θ0, outro valor de ω0, que dão exatamente esse mesmo valor para essa energia crítica. E esses outros pontos podem estar aqui. Tá? Então, se obtém essa situação. E, bom, não vou complicar, tá? Vou deixar isso para a aula que vem, mas deixemos por enquanto esta parte escrita assim, né? Então, aqui em todos estes casos, eu venho considerando aqui, aqui está o valor θ0 inicial que eu escolhi, tá? Então, suponhamos que o ω0 desta vez for maior que esse valor crítico, então significa que o pêndulo vai lá em cima e consegue dar a volta e nunca mais retorna. O que vai acontecer então? Significa que a gente está num ponto aqui e que ele vai chegar nesse valor e nunca mais vai retornar e vai se afastar. Né? Para valor da energia maior do que G sobre L, vai acontecer isso. Né? E aqui então temos as curvas daí em diante, nunca mais retorna. Né? Daí para cima. Daqui chega nesta ponta, nesta curva crítica, em que demora um tempo infinito em chegar nesse ponto. Tem coisa para se completar neste gráfico? Tem sim, mas eu não quero mencionar isso neste momento, mas isto estaria sendo esse retrato de fase. E o que nos está dizendo, que informação nos está dizendo isso? Que há regiões neste retrato de fase onde é descrita aqui uma curva fechada. Não que o pêndulo esteja descrevendo uma curva fechada, mas significa que neste retrato de fase há uma curva fechada, né? Que significa que há um movimento periódico e há uma curva que separa drasticamente da outra. Daqui em cima já não é mais periódico, é um rotor, está girando sem parar, né? E aqui está essa curva limite. Né? Também apareceu algo desse tipo no caso do movimento planetário. Então, na aula que vem, eu vou começar recapitulando esta parte final, vou completar o desenho completo disto, e isto seria o retrato de fase para o problema do pêndulo simples. Muito bem, a gente começou o capítulo das EDOs não lineares e estabilidade. Né? Então, eu falei que a gente viria nesta primeira etapa. Eu tinha mencionado 3 exemplos introdutórios. Na verdade, a gente vai ver 4. Né? Sobretudo este segundo exemplo que estamos vendo, eu vou ver ele com um pouco de mais detalhe. Né? Ficou iniciado no final da aula passada, mas eu vou ver ele com um pouco de mais detalhe. O primeiro, só para lembrar, o primeiro exemplo tinha sido aquele do movimento planetário que se podia resolver completamente. Era uma EDO não linear, mas que se podia resolver completamente. E também foi alternativamente montado como um sistema de EDOs que também se pode resolver completamente. O exemplo que a gente está vendo agora, então, é o exemplo do movimento de um pêndulo simples. Né? É essa equação diferencial para o ângulo θ que descreve o movimento do pêndulo simples. Não? Então, é um PVI, problema de valor inicial, que vai acompanhar da condição inicial, que é a posição onde se encontra o pêndulo, o valor do ângulo θ inicial, né? E da velocidade inicial que é atribuída ao pêndulo, né? Um valor ω0. Né? Então, esse problema a gente já viu, só o que está escrito aqui, não precisamos tomar anotações, porque foi visto ainda na aula passada, né? Você pode integrar 2 vezes e você chega a esta resposta, onde, na verdade, não fica θ, a incógnita do problema, escrita em termos do ângulo do tempo t. Ao contrário, você obtém uma expressão para t em termos de θ.
E é uma integral desse tipo que é complicada. Na verdade, se chama que é uma integral elíptica, em termos de uma função elíptica. Que isso demandaria, em termos concretos para a gente, não é uma integral que a gente possa calcular, haveria que estudar essa função elíptica, né? E não só isso, depois de trabalhar com essa função elíptica, haveria que inverter ela para ter θ escrita em termos de t. Então, eu simbolicamente coloquei isso aqui, que θ vem escrito em termos de uma função g, que seria a função inversa dessa função elíptica, né? E aí vem dado em termos de t e desses dados iniciais, né? Aqui aparece uma constante E0. Esse E0 é uma expressão conhecida em termos das constantes iniciais, que são θ0 e ω0. Né? E tem uma interpretação física, corresponde à energia mecânica do pêndulo. Então, essa constante E0 é sim a energia mecânica desse pêndulo. Né? Então, em princípio, tem uma solução formal a este problema. Formal, mas que a gente não sabe manipular, a não ser que a gente dedique algumas aulas para estudar essa função elíptica, a função inversa, etc. Né? Mas eu parei por aí, mas iniciei sim um estudo qualitativo. Né? Então, como que procedíamos? Né? Nesse estudo qualitativo, a gente transformava a equação diferencial do ângulo θ, né, em termos de um sistema de equações diferenciais por meio da introdução destas duas variáveis. O x1 vai coincidir com a própria variável θ e o x2 vai coincidir com a derivada dessa variável θ. Né? Isso aqui também não precisam copiar, porque também foi visto na aula passada, né? Então, podia-se provar que a EDO inicial ficava reformulada como este sistema de EDOs para x1 e x2. É equivalente. Né? E as condições iniciais que eram para θ e θ ponto, desta vez são para x1 e para x2 no momento inicial. Né? x1 que coincide com θ, em t igual a 0 é θ0. E x2 que coincide com a derivada de θ, a chamada velocidade angular, possui um valor ω0. Né? Então, foi visto na aula passada que após uma primeira integração, né, a gente chega a que é obedecida esta relação x2 ao quadrado em termos de cosseno de x1, onde aparece esta constante E0, que é a constante que corresponde à energia mecânica do pêndulo, após uma primeira integração. Né? Então, aqui não foi feita ainda a segunda integração, onde aparece a função elíptica, aqui não foi feito, mas o que a gente quer ver é que, estudando esta relação entre x1 e x2, no plano x1 e x2, você pode aprender muito do sistema. Né? Então, foi essa parte que eu comecei a ver, apresentei uns gráficos, mas na verdade sem ter justificado o detalhe, e eu gostaria de ver isso com certo detalhe, pelo menos num exemplo. Tá? A gente vai ver que não é trivial, mas que se pode justificar como que são a família de curvas, o gráfico desta família de curvas. Então, é nesse ponto que propriamente começo a aula de hoje. Tá? Então, eu vou manter esta parte durante a resolução do exercício, vou manter esta parte daqui, tá? Não vou apagar ela, né? E vou trabalhar no que resta do quadro. Né? Então, vejamos, parte 1, então, seria isto, parte 1, gráfico da família de curvas, no plano x1 x2. Então, que fique claro, né, que graficar essa família de curvas, que é o que está aqui na equação 2, não é graficar a solução do problema. A solução do problema seria graficar θ1 versus t, θ versus t, ou x1 versus t, x2 versus t. Isso não está aqui ainda. Isto é uma primeira integração. Seria necessária uma segunda integração. Tá? Mas, então, o que eu quero ir apresentando, que eu fiz isto também no caso do movimento planetário, introduzi este gráfico no plano x1, x2 da família de curvas, e que esse gráfico dá informações, sim, sobre as soluções do problema. Tá?
que não é igual a fornecer a forma explícita. Mas vamos lá. Então, como que eu vou proceder? Bom, a gente quer fazer o gráfico desta curva daqui, né? Então, consideramos aqui x2 igual, e aqui eu tomo uma raiz quadrada, né? Então, posso ter um sinal mais ou posso ter um sinal menos. Raiz quadrada de 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 é zero. Tá? Então, pessoal, isso vai demandar de um certo detalhe que eu quero ver. Quero ver com este exercício, pelo menos com um certo detalhe. Tá? Nos que vierem depois não vou colocar tanto detalhe como vou fazer aqui. Mas neste, pelo menos um exemplo, eu quero ver com detalhe. Justificar a construção dessas curvas. Então, coloquemos aqui equação 4, né, que veio de tomar a raiz quadrada, que pode ter um sinal mais ou um sinal menos. Né? Então, consideremos o caso de sinal mais. A gente deve levar em conta os dois casos, em que aqui tem uma curva com sinal mais e outra curva com sinal menos. Mas se a gente souber fazer a curva com sinal mais, a curva com sinal menos é a mesma curva refletida com respeito ao eixo horizontal. Tá? Então, se a gente souber fazer com sinal mais, a outra é imediata. Tudo bem. Então, vejam que nesse caso, bom, vou escrever aqui então que a gente vai estar trabalhando com o sinal mais, né? A mesma expressão, né? Raiz quadrada de 2g sobre L, cosseno de x1 mais 2 é zero. Tá? Vou colocar até outro número, tá? Mas vejam, para saber para quais valores de x, né, está definida esta função, a gente tem a restrição, né, de que este termo que está dentro da raiz quadrada seja maior ou igual do que zero. Porque se esse termo daqui for menor do que zero, raiz quadrada de um número negativo não está definido, significa que são pontos que não pertencem à curva, né? Então, deve ser maior ou igual do que zero. Então, examinando esta condição de que essa expressão seja maior ou igual do que zero, vão aparecer os valores permitidos para a variável x. Né? Então, façamos essa continha, vai ser colocar 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 é zero, isso maior ou igual do que zero. Né? Então, se a gente isolar daqui cosseno de x1, né, isso vai implicar que cosseno de x1, né, se eu isolar, deve ser maior ou igual do que, vai cortar o 2, então vai ficar menos L sobre G multiplicando zero. Tá? Se simplesmente colocar do lado direito, dividir por 2, aparece um menos e depois multiplicar por L sobre G. Então, os valores de x1 para a curva devem satisfazer isso. Devem ser maiores ou iguais que essa constante. Isto é uma constante conhecida, uma vez que a gente fornece o valor da posição inicial θ0 e da velocidade angular inicial ω0. Né? Como que se veria isto aqui num gráfico para x1? Né? Então, se a gente fizer aqui um gráfico, né, o gráfico da função cosseno, então aqui, por exemplo, no eixo vertical, vou chamar de y versus x1. Então, o gráfico da função cosseno é uma função assim, é uma coisa assim, depois continua, né, que oscila entre mais 1 e menos 1, né? Aqui está o valor 1, né? E aqui embaixo vai estar o valor menos 1, né? E essa função cosseno de x1 oscila entre estes valores. Então, vou começar inicialmente assumindo que essa energia E0 é negativa.
Tá? Isso faz sentido sim, porque se a gente olhar para esta expressão, esse termo energia cinética menos energia potencial, pode acontecer sim que isto seja negativo. Por exemplo, se a energia cinética inicialmente for zero, né? Por exemplo, o pêndulo na posição inicial está em repouso, então a energia cinética vale zero e a energia mecânica total dá aqui uma expressão que é negativa, pode ser. Tá? Então, para efeitos do que eu vou estar escrevendo aqui, inicialmente vou estar supondo que esse valor é negativo. Então, toda esta expressão menos L sobre G é zero, dá algo positivo. Então, é algum valor por aqui. É algum valor por aqui, menos L é zero sobre G, é algum valor por aqui. Então, vejam o que a gente vê nesse gráfico, então. Significa que os valores permitidos para a variável x1 são aqui, vou chamar este de x máximo, vou colocar xm maiúsculo, e do outro lado é menos x máximo. Né? E onde quanto vale x máximo é o arco cosseno desta expressão que está ali. Não vou colocar a expressão, né? Vou colocar x máximo é igual a arco cosseno de menos L sobre G é zero. Vamos colocar aqui o número 6. Então, a gente estava vendo então quais são os valores permitidos para x1, porque a gente quer fazer o gráfico da curva, né, desta curva que está aqui, com sinal mais. Então, o que a gente está vendo aqui é que os valores de x1 não são arbitrários, são x1 compreendido em menos xm até mais xm. Do ponto de vista do pêndulo, né, que se está movimentando, corresponde ao caso em que o pêndulo oscila entre dois valores, fica oscilando, né? E o valor do ângulo θ, entre um valor negativo do ângulo θ e um valor positivo do ângulo θ, são estes que estão aqui, entre um menos θm, se vocês quiserem, e mais θm, onde o valor desse ângulo é o arco cosseno desta expressão. Repito que inicialmente estamos com zero negativo. Muito bem, então é bom manter essa informação. A outra informação que vai me ajudar a fazer o gráfico desta curva daqui é considerar a derivada desta expressão. Coisa que se vê em cálculo 1, né? Calcula a derivada de uma função, onde a derivada for positiva, a curva é crescente, onde a derivada for negativa, a derivada é decrescente, né? Se houverem pontos onde a derivada for zero, poderia ser um máximo ou um mínimo, poderia ser um ponto de inflexão, mas dá informação para a hora de fazer o gráfico. Então, vou calcular a expressão da derivada desta função e vai ajudar bastante para elaborar o gráfico. Vou fazer isso na outra parte do quadro. Já vamos apagar aqui. Muito bem, então, calculando a derivada, tá? Então, se a gente tomar a derivada dessa expressão do x2, que é mais uma raiz quadrada, utilizar a regra da cadeia, etc., então vai ficar o seguinte, vai ficar que a derivada da função x2 com respeito a x1, tá? Vai ficar aqui 1 dividido pela raiz quadrada, vai ficar aqui embaixo, não vai ficar uma expressão muito bonitinha, não, tá? Mas não é tão terrível. Então o que estou escrevendo aqui é o que está na função, só que desta vez vai estar no denominador, né? E ainda, né, multiplicado por a derivada do que está aqui dentro, né? E essa derivada dá 2g sobre L, o 2 vai cortar o meio, então vai ficar g sobre L, e a derivada de cosseno é menos zero.
Então, a gente obtém essa expressão para a derivada. Tá? Eu quero utilizar essa expressão para averiguar pontos, por exemplo, onde essa derivada vale a zero, e ver quanto vale essa derivada, por exemplo, nas extremidades do intervalo. Né? Então, que número seria isto? Isto seria número 6. Tá? Então, a partir dessa expressão, então, daqui vem que então, alguns valores particulares para a derivada de x2 com respeito a x1 igual. Então, vou começar com o caso mais simples, né? x1 varia entre um valor mínimo menos xm até um valor máximo mais xm. Eu quero saber quanto vale exatamente quando x1 igual a zero, que corresponde ao ângulo θ igual a zero. Qual é o valor? Então, dx2 sobre x1 tem esta raiz quadrada. Quando x1 vale zero, o cosseno θ vale 1, se soma aqui, mas aqui no numerador vai ficar seno de zero. Se x1 for zero, então esta expressão de x2 vale zero se x1 igual a zero. Então, isso é uma informação importante. A derivada da curva vale zero quando x1 igual a zero. Né? E agora, a coisa que deveria chamar nossa atenção é examinar qual é o valor desta derivada nas extremidades do intervalo. Né? Aquele valor com arco cosseno e com menos arco cosseno, aqueles dois. Bom, isso em princípio dá problema, porque esses valores xm e menos xm são aqueles valores que fazem com que zere o que está nessa raiz quadrada. Então vai ficar algo dividido por zero e vai dar um valor infinito mesmo, né? Tomando cuidado com o sinal, né? Quando é menos xm, a extremidade esquerda do intervalo, esse seno vai ser negativo, com esse menos vai dar mais. Então, para ser mais infinito, se o valor de x1 for aquilo menos xm, onde xm é aquele arco cosseno que eu escrevi no outro lado do quadro. E quando a gente considerar x1 igual mais xm, vai dar menos infinito, tá? Porque fica um zero aqui, e aqui dá positivo e dá um menos infinito. E que significa que a derivada de uma curva em um ponto dado possua um valor infinito. Significa que a curva, né, a derivada é a tangente a ela, né? Então significa que a curva tende a ficar vertical. A derivada dela tende a ficar vertical. Então, por exemplo, já podemos visualizar isso aqui. Agora, aqui eu vou fazer o gráfico que interessa fazer. Então, aqui vai estar x1, aqui vai estar x2, aqui eu vou fazer o gráfico desejado. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui neste ponto, esse ponto vai ser xm, que vem dado por aquele arco cosseno. Tá? Vamos ver, isso ficou um pouco torto aqui. Está melhor. Aqui vai estar menos xm, tá? Que mais? Aqui vamos colocar o valor da curva. A curva é somente essa raiz quadrada, aqui está a derivada, né? E quando a gente avalia isto em x0 igual a 0, então aqui isto dá raiz quadrada de 2g sobre L mais 2 é zero. Então, a curva passa por este ponto. Aqui. Também a curva passa por estes pontos aqui. Tá? E a gente viu que nesse ponto, que é quando x igual a zero, x1 igual a zero, que corresponde ao ângulo θ igual a zero, o pêndulo está aqui embaixo, né? O valor de x2 é esse valor que está ali, tudo bem? E também a derivada da curva vale zero nesse ponto. Tá? Então, você pode provar com o critério da segunda derivada, não quero entrar nesse detalhe, que se trata de um máximo. Então, a curva aqui tem um máximo, uma coisa assim. Né? E o que
eu encontrei aqui é que quando a gente calcula essa derivada no ponto que está à direita, dá um valor menos infinito, significa que está inclinada verticalmente, mas tendendo a ficar assim. Então, está inclinada verticalmente, só que tende a se inclinar para cá. Tá? Se analisar o valor da derivada entre 0 e xm, vai dar que é negativa. Então, o gráfico faz isto, onde quero deixar claro aqui que, deixa eu ver se consigo fazer fielmente esta parte do gráfico. Me interessa que fique claro de que a derivada aqui fica vertical. Tá? A derivada aqui fica vertical. Tá? E para o outro lado aqui também fica vertical. Fica uma coisa assim. Não é um gráfico complicado, não. Né? Se parece muito a metade de uma elipse. Não é exatamente uma metade de uma elipse porque a equação é mais complicada, mas se parece muito a metade de uma elipse que está centrada na origem. Né? Com uma metade de uma elipse também acontecem estas coisas. Na extremidade aqui a derivada vale infinito, aqui também vale infinito, aqui a derivada vale zero. Acontece esse mesmo tipo. Então a curva é desse tipo, né? E essa foi a curva utilizando o sinal mais, né? Então a curva utilizando o sinal menos é o que está escrito aqui, o que foi desenhado aqui, refletido com relação ao eixo horizontal. Vou fazer isso com outra cor. Aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui. Então... Opa. Aqui. Então o gráfico como um todo, este é o gráfico completo, tá? Da curva original que tem o x2 ao quadrado, né? E igual a parte com cosseno mais 2 é zero. É isso daí, é como se fosse uma elipse, a aparência dele. Não é a equação matemática de uma elipse, mas a aparência é isto. Então, deixemos claro que este é o gráfico de x2 igual mais aquela raiz quadrada, 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 é zero. E este que está aqui embaixo é a mesma equação com um sinal menos. x2 igual menos raiz de 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 é zero. Não, eu não tinha comentado, mas olhando para a expressão, para estas fórmulas, né, se a gente trocar x1 por menos x1, né, cosseno de menos x1, cosseno é uma função par, não altera o valor. Né? Significa que estas funções, a que está em cima e a que está embaixo, são pares. São pares. Significa que o gráfico delas não é por acaso o que aconteceu aqui. O gráfico delas é simétrico com relação ao eixo x2. Não é por acaso que aconteceu isso, tinha que acontecer isso. Né? Então, estritamente falando, a gente poderia se concentrar somente no que acontece num quarto, né, do quadrante, ou seja, entre 0 e xm, faz o gráfico certinho aqui, e o que resta é pela simetria. Simetria com relação ao eixo vertical e também a outra curva com sinal menos, esta parte de baixo. Tudo bem. Tá? Mas este é o gráfico da curva e repito para vocês que a gente está considerando valores de E é zero, dessa constante é zero, que são negativos, tá? Vou colocar essa restrição aqui, que é uma restrição importante, tá? Então, vamos colocar aqui onde é zero, tá? Deve se encontrar aqui entre menos, vou colocar, menos G sobre L e mais G sobre L, para que seja válido tudo isto que a gente fez aqui. Tá? Então, coloquemos um número porque esta é uma restrição importante.
Tá? Então, tudo que eu fiz aqui para chegar neste gráfico, a gente está assumindo que essa constante é zero, se é algum valor compreendido entre esse valor negativo e esse valor positivo. E eu assumi aqui que, por enquanto, aqui está, isto quando é zero é negativo. Né? Agora, esse valor que está aqui, vou chamar de, este valor aqui, vou chamar de E mínimo. É zero mínimo. E este outro valor que está aqui, vou chamar de E0, não vou colocar E0 máximo, vou colocar E0 crítico. Tá? Já vai ficar claro por quê. Tá? Mas então, esse é o gráfico da curva. O que eu quero saber, visualizar aqui, o que acontece se eu alterar o valor de E0. E0, né, depende da ômega zero e do constante θ zero. Né? Então, por exemplo, se eu considerar um valor dessa energia E0 um pouquinho menor, né? Aqui diz que você pode chegar até considerar o mínimo valor dele pode ser esse, menos G sobre E. Mas se eu considerar um valor um pouquinho menor, o que vai acontecer com o gráfico? Vai apresentar a mesma aparência que está vista aqui, né? Mas o que acontece? Vejam, se eu escolher um valor de E0 um pouquinho menor, significa que este ponto vai diminuir um pouco aqui. E esse outro xm, que tem uma fórmula com arco cosseno, também vai ficar diminuído. Vai ficar uma curva com a mesma aparência, só que menor. Vai estar centrada na origem, é como se fosse uma outra elipse concêntrica na origem, mas de semi-eixos menores. Eu repito que a equação não é a equação de uma elipse, mas qualitativamente aparenta isso. Então, coloquemos isso aqui, né? Façamos o gráfico agora. Aqui está E0, então, gráfico para, né? Então, por exemplo, E2, um valor E0, 2, menor que um valor E0, 1, para dois valores. Então, vou fazer dois gráficos da solução, né, que seria para duas situações diferentes, em que a energia inicial, né, do pêndulo é diferente. Né? Então, vamos lá. Opa. X1. X2. Então, suponhamos que o gráfico inicial, desta vez vou fazer de uma mesma cor, tá? Aqui, vamos supor que venha por aqui. Tá, vamos. Ali, aqui começa ali. Aqui, 3, 6, 7, 3, 6, 7, vai. Vem daqui. Aqui, 1, 2, 3. Mais ou menos. Então, suponhamos que esse seja o gráfico inicial, que desta vez estou fazendo tudo de uma cor. Tá? Então, suponhamos que esse gráfico daqui seja para o valor E0 igual um primeiro valor da energia que estou chamando E0, 1. Então, a pergunta é como se visualiza no mesmo gráfico a solução, a curva em questão, se o valor que tiver E0 for um valor menor de energia. Se já era negativo, que seja mais negativo. Então, a resposta, tá, não é difícil argumentar, é que fica outra curva concêntrica aqui na origem, né? Essa eu vou fazer aqui com outra cor. Então, vou aqui exagerar, tá? Dar alguma outra curva por aqui.
que também obedece às condições de que quando x1 seja zero, a derivada vale zero, e quando x1 igual ao máximo valor, aqui, né? A que corresponde esta outra situação? Corresponde ao pêndulo que está oscilando, só que com uma condição inicial que tem um ângulo menor. O ângulo inicial é menor do que o ângulo inicial da primeira situação. Na primeira situação está num valor aqui e oscila, né? Na segunda situação começou no ângulo mais baixo e está oscilando aqui, né? Então ficam curvas que no plano x1 e x2 são concêntricas, né? Isso é zero e se conhece o valor aqui em cima, aqui do lado direito, etc. Né? Então vocês podem pensar agora, bom, aqui então esta que está em azul, né, é para o valor zero, que é ainda menor do que o primeiro, e este é 0,2, que é ainda menor. Então, a gente pode pensar, bom, que tanto posso continuar diminuindo este valor de zero? Qual é o mínimo valor que eu posso escolher para este valor zero? Isso tinha sido mencionado anteriormente. Vou colocar aqui de novo qual foi a restrição em 7. Né? Lembremos que estou copiando aqui de novo, era menos g sobre L, esse era o valor mínimo, menor ou igual, zero, menor ou igual do que mais g sobre L. Né? A gente já colocou do outro lado do quadro que esses são os valores de zero. Aqui estou considerando valores negativos, tá? E que esse valor daqui, menos g sobre L, é o que chamamos de zero mínimo. Tá? Então, esse é o mínimo valor que a gente pode atribuir à energia zero, ao zero. Né? A que corresponde essa situação? Qual é a mínima energia que eu posso atribuir a este pêndulo que oscila? Bom, a mínima energia que eu posso atribuir para ele é quando eu coloco o pêndulo na posição vertical, parado, né? Agora, vocês vão falar, não tem energia cinética, não tem energia de movimento, mas tem uma energia potencial, né? MGH, que é negativa porque está em uma posição com H negativo, né? Então, dá esse valor para a energia, né? Se a gente vem aqui, esta expressão para zero, né? Corresponde à situação em que a velocidade angular ω0 vale zero, e fica este valor de energia com o mínimo valor possível, que é o caso em que θ0 vale zero. E aí dá menos g sobre L. E o que acontece nesse caso? Então, o pêndulo vai ficar parado pelo resto da vida. Não dê energia inicial, ele está no ponto de mínimo, vai ficar parado. E aí, nesse caso que tem essa energia. Então, qual é a curva que aparece aqui? Vocês podem ver que isto vai diminuindo em tamanho e se chega à situação limite em que aqui isto vira um ponto. A curva vira um único ponto, né? E nesse caso, vou colocar aqui zero igual menos g sobre L. Né? Então, isto é ilustrativo. A nossa família de curvas, né, que aparece quando a gente vai escolhendo diferentes valores de zero, né, negativo. Tá? Já vou falar o que acontece quando for positivo, mas concentremos por enquanto zero negativo, né? Quando a gente vai tornando ele mais negativo, vão ficando elipses todas concêntricas, não são elipses, qualitativamente se veem como elipses, né? E quando chega em particular a esse valor de zero, menos g sobre L, vira uma elipse de semi-eixos nulos, digamos, que é esse ponto. Então, essa é uma parte do gráfico que é importante, já estamos visualizando isso a partir da fórmula, né? Então, agora vejamos o que acontece quando a gente vai na outra direção. O que seria ir na outra direção? Seria agora escolher valores da energia maiores. Começamos com um valor negativo, mas veja que ela pode chegar a valores positivos. Isso é simplesmente vir aqui
pode ser o mesmo ângulo inicial θ0, onde eu coloquei, só que dou uma energia cinética maior, dou uma pancada, uma martelada no pêndulo que seja cada vez maior. Então, em algum momento, isto pode ser zero e pode ser positivo. Então, me interessa saber, bom, isto aqui vai crescer indefinidamente? Vão continuar sendo estas famílias de curvas que têm formato de elipse que vai até infinito? E não é isso que acontece, há uma coisa muito peculiar. Então, vamos ver isto no outro lado do quadro. A gente vai ver que neste valor, que eu falei que chamamos de zero crítico, quando chega a esse valor, né, que é um valor finito e positivo, né, acontece algo peculiar com a curva, que eu vou ver a continuação. Então, coloquemos aqui, ainda mantive essa relação da derivada, porque vou aproveitar ela, tá? Então, caso em que é zero, né? Agora seja esse valor, vou colocar zero crítico. Agora vai ficar claro porque não estou chamando de zero máximo, né? E é igual a mais g sobre L. Tá? Isso significa que a nossa curva, né, vem dada por x2 ao quadrado. Então tem aquele termo 2g sobre L cosseno de x1. E aqui vai o termo mais 2 é zero, que desta vez vai virar mais 2g sobre L. Vai ficar dessa forma a equação, neste caso, né? Tá? Então, neste caso, coloquemos número aqui, seria número 8. Vejamos qual é o valor máximo e o valor mínimo para x1, né? Neste caso, a gente tem que ter aquela restrição, né, que isso daqui deve ser maior ou igual do que zero, né, porque x2 ao quadrado deve ser maior ou igual do que zero. Então, 2g sobre L cosseno de x1 mais 2g sobre L, isso deve ser maior ou igual do que zero, de onde eu fiz esta continha já, né, mas se a gente isolar cosseno de x1, né, vai ficar que é maior ou igual do que vai cortar o g sobre L e vai ficar maior ou igual do que menos 1. Fica uma coisa, já não depende de g sobre L. Né? Então, quais são os valores de x1 que satisfazem isso? Né? Então, de novo, rapidamente repito aqui o gráfico de cosseno de x, né? É um gráfico assim. Tá? E este gráfico continua aqui, continua aqui, tá? Na verdade continua até mais infinito e menos infinito, né? Mas oscila a função entre um valor máximo mais 1 e um valor mínimo menos 1. Este é x1, este é x2, então aqui está o valor máximo 1, aqui está o valor mínimo menos 1. Né? E então está acontecendo que para esse valor de zero, a curva ficou desta forma e significa que x1 vai de maior ou igual que menos 1. Então, toma esses valores daqui. Então, significa quanto vale aqui o valor de x. Aqui vale π sobre 2 e aqui vale π. Aqui vale menos π sobre 2 e aqui vale menos π. Então, vejam, significa que os valores de x1 que satisfazem essa restrição são x1 vindo de menos π até mais π. Né? Já não depende, como anteriormente acontecia, de g, L e E0. Neste caso, o E0 tem esse valor muito peculiar. Então, neste caso, significa que menos
π menor ou igual do que x1 menor ou igual do que mais π. Neste caso, tá? Já não depende do LG, né? Tá? Isso é uma observação. Tá? A outra observação é que se a gente vier aqui na nossa expressão da derivada, vou substituir nessa expressão da derivada esse valor que a gente está considerando para E0, ou E0 crítico, que é G sobre L. Então, neste caso, dx2 dx1 é igual a, tá, no numerador mantemos aquele menos G sobre L seno de x1, raiz quadrada, e na raiz quadrada aqui embaixo, 2G sobre L cosseno de x1, né? Mais 2 é 0, onde é 0 vale G sobre L, mais 2G sobre L. Então, isso vai ficar mais simples, sim. Né? Vejam, tem um 2G sobre L nesse termo, tem um 2G sobre L neste outro termo, podemos colocar ele em evidência, se pode simplificar com esse G sobre L, sobrevivendo uma raiz quadrada, né? Então, quanto vai ficar? Vai ficar menos, então vai ficar 1 dividido por raiz de 2, 1 dividido por raiz de 2, né? E vai ficar aqui raiz quadrada de cosseno de x1 mais 1, e aqui seno de x1. Fica essa expressão para dx2 e dx1, né? Que é mais simples do que esta outra, né? Aqui ó, a parte que dependia de G sobre L, aqui é para sobreviver ainda uma raiz quadrada. Então, tem esse 2 sim, então sobrevive aqui ainda uma raiz quadrada. É assim, ó, é um raiz quadrada, G sobre 2L. Tá. Mas a coisa importante é que esse termo do G sobre a raiz de 2L fica em evidência e a funcionalidade em x1 é basicamente essa função daí. Então, eu quero examinar o que acontece com o valor dessa derivada quando x1 está... Bom, x1 igual a 0, corresponde ao ângulo θ igual a 0, vai zerar. Mas lembra que nos outros casos, quando a gente chegava nas extremidades, esse valor valia infinito. Estar nas extremidades, neste caso, significa extremidade da direita, x1 igual a π. Extremidade da esquerda, x1 igual a menos π. O que acontece se a gente vem nesta expressão, por exemplo, e a gente substitui x1 igual a mais π? x1 igual a mais π, aqui fica seno de π. Seno de π vale 0, então fica 0 no numerador, que era o que acontecia antes, mas aqui vem o detalhe, no denominador, quando eu colocar aqui x1 igual a π, cosseno de π dá menos 1, isso aqui também zera. Isso não zerava nos outros casos, e desta vez vai zerar, então fica uma indeterminação, 0 dividido por 0. Significa que a gente tem que calcular o limite. O limite desta expressão quando a gente se aproxima de x1 igual a π, vindo pela esquerda, né, pelo lado esquerdo. Analogamente, se a gente quer avaliar a derivada, né, que é esta expressão em x1 igual a menos π, também vai dar um 0 dividido por 0 também. Dessa vez tem que tomar o limite vindo para menos π, vindo pela direita, né? Então, isso você pode ver mais fácil, tá? Se a gente escrever, a gente poderia utilizar a regra de L'Hopital, etc., tá? Mas fica mais simples se a gente utilizar a identidade trigonométrica, de que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, né? Tomando uma raiz quadrada, isso pode ser colocado como 1 menos cosseno ao quadrado de x1, tá? Só que tem que tomar cuidado aí, pode levar sinal mais ou pode levar sinal menos.
né? Então, vou escrever no outro lado do quadro como que fica esta expressão da derivada, substituindo essa identidade trigonométrica e aí vai dar para ver que se pode cancelar com esse termo, fica uma expressão mais simples ainda. Expressão para a derivada dx2 dx1 é igual a, então, menos raiz de g sobre 2L. E aqui vou colocar aqui multiplicando. No numerador vou colocar uma chave. Tem que considerar as duas possibilidades. É um detalhe importante. Tá? Eu falei para vocês que veríamos este exemplo com certos detalhes. Tá? Os outros não com tanto detalhe. Aqui vai a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x1, né? Dividido. E embaixo temos a raiz quadrada, é cosseno de x1 mais 1. Vou escrever 1 mais cosseno de x1. Simplesmente inverter a ordem em que estão somados. Tá? É isso que está ali, mas que vai ter um cancelamento. Vamos lá com esse cancelamento. Tá? Tenho que esclarecer quando que vai sinal mais e quando que vai sinal menos. Tá? Vai um sinal mais quando x1 assumir valores positivos, né? Θ for positivo. E vai um sinal menos quando x1 assumir valores negativos, né? Então, aqui vem que dx2 dx1 vai ser igual a menos raiz de g sobre 2L, né? Então, ainda vou manter escrito com um sinal mais, menos. E então, o que está no numerador é uma diferença de 2 quadrados. 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então, a gente pode escrever isso como raiz de 1 mais cosseno de x, que multiplica 1 menos cosseno de x1. O que está no numerador. Dividido por raiz de 1 mais cosseno de x1. Então, agora sim fica claro que vai ter um cancelamento, né? Esta raiz com esse termo que está ali. Então, agora sim escrevamos. Então, que a expressão para dx1, dx2, dx1 é igual a... Primeiro caso, quando tem um sinal menos aqui, aqui vai ser menos raiz de g sobre 2L. E o que sobreviveu lá é raiz de 1 menos cosseno de x1. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é com o sinal trocado, mais raiz de g sobre 2L, o mesmo termo, 1 menos cosseno de x1. Então, para que valores de x é a primeira expressão? E para que valores de x1 é a segunda expressão? Bom, a primeira é para 0 menor ou igual do que x1, menor ou igual do que π. E a segunda é para x1 compreendido entre menos π e 0. Né? Essa é a expressão da derivada e ficou simples, já não ficou com denominador. E a graça é que aqui eu posso considerar, bom, quanto vale a derivada, por exemplo, quando x1 igual a 0, tanto aqui quanto aqui. Se eu colocar x1 igual a 0, fica cosseno vale 1, vai dar 0. Que era uma coisa que acontecia, tanto aqui quanto aqui a gente pode ver que a derivada vale 0, isso já acontecia no caso anterior, mas, né, então... igual, vamos, então, esta parte que vale 0, se x1 igual a 0, essa era a parte que a gente já tinha antes, era um ponto de máximo. Tá. Mas quanto vale nas extremidades? E aqui vai aparecer a diferença. Nas extremidades, quando x1, comecemos aqui, é menos π. Se x1 for menos π, e depois vamos colocar se x1 for mais π. Entra aqui embaixo. Quando x1 for menos π, cosseno de menos π dá menos 1. Aqui vem 1 menos menos 1.
Isso dá raiz de 2, corta a raiz de 2, e aqui vai dar este valor mais raiz de g sobre L. E por outro lado, quando x1 for mais π, aqui dá esse valor com sinal menos. Esta é a diferença-chave com o caso anterior. No caso anterior, quando a gente chegava na extremidade do intervalo, né, aqui dava um valor mais infinito, e aqui dava um valor menos infinito. E aqui não, neste caso crítico, por isso chamei essa energia E0 G sobre L de energia crítica, acontece que a derivada nessa extremidade do intervalo não vale infinito nem menos infinito, vale este valor finito que está aqui. Como que vai se visualizar isso no gráfico? Façamos do outro lado. Então, aqui, ali, então esse vai ser o eixo x2. Então, deixa eu ver, vou escolher algum valor por aqui. Tá, aqui vai estar π. Aqui vai estar menos π. Então, o gráfico da curva é simples, mas apresenta o detalhe. Vou enfatizar aqui. Fica aí com o máximo. E aí fica com o mínimo. Então, se reflete com relação ao eixo horizontal, né? Então, aqui também se vê uma coisa assim. Opa! Então, um pouquinho boa vontade. Tá? Não ficou assim tão perfeito, mas a parte importante, aqui está o eixo horizontal x1, aqui está 0, né? Aparentemente é como os outros gráficos, mas este gráfico aqui apresenta bicos, pontas, aqui e aqui. O outro gráfico era suave, a derivada vinha suavemente, aqui ficava inclinada totalmente de forma vertical, e aqui embaixo valia 0. Então, a diferença é isso. O que acontece nas extremidades do intervalo? Então, este é o caso em que E0 é aquele valor crítico que é mais G sobre L. Então, vou aproveitar no mesmo gráfico de colocar os casos anteriores, né? Que eram casos em que a energia era negativa ou até inferior do que isto. Então, vou fazer aqui com outra cor. Os outros casos, né, a gente tinha aqui vou fazer somente 2 aqui, aqui, esse, uma energia menor, e vejam que aqui é suave, não apresenta bico, fica vertical, né? E são todas elipses, não são elipses, mas qualitativamente se veem como elipses, né? E são concêntricas, bem daqui, né? E tem essa situação limite, que está aqui, nesse ponto. Então, vamos reduzindo. Então, essa curva com esse valor crítico tinha a peculiaridade de que aqui apresentava bicos. Todas as curvas que estão no interior dela, concêntricas, não apresentam bico. Essa é a peculiaridade. Então, coloquemos que esta daqui é com o valor mínimo, que é menos G sobre L. Sinal menos. Esta outra, sinal mais. E, bom, esta outra que está em azul
pode ser qualquer valor compreendido entre menos g sobre L e mais g sobre L, né? Esta outra que está aqui, né, possui algum valor, chamemos de zero, né, compreendido entre mais g sobre L e menos g sobre L. Vão aparecendo dessa forma. Ótimo. Do ponto de vista do pêndulo, não percamos de vista o que está acontecendo. Estas que estão aqui, que tem esse formato de elipse, corresponde aos casos em que o pêndulo está oscilando, né? Mas pode ter situação em que o pêndulo está acima da linha horizontal, acima e oscila, fica acima e volta, né? E o que corresponderia a este caso crítico, quando a energia mecânica do pêndulo for G sobre L? Né? Vejam que está dizendo que x1, que é o ângulo θ, vai de menos π até mais π. O que significa menos π? Significa que o pêndulo, que inicialmente começa θ igual a zero aqui, é colocado numa posição inicial menos π, é praticamente vertical, e oscila e vai até mais π. É isso, né? Então, há detalhe que não vou ver esse detalhe, que na verdade o tempo que demora em fazer essa oscilação, né, se for exatamente menos π, se for um pouquinho, né, maior do que menos π, aí ele oscila e vem até esse outro, demora um tempo aqui, tá grande, mas demora. E no caso crítico em que está exatamente menos π até mais π, em princípio demora um tempo infinito. Então ele não vai ir lá e continuar oscilando, só vai dar meia oscilação, né? Dá um peteleco e ele começa e vai tentar subir e demora um tempo infinito, vai dar somente meia oscilação, né? Do ponto de vista físico, isso que corresponde a esse caso crítico. E então, para completar esta análise, o que acontece se a energia mecânica que a gente der para o pêndulo, né, for maior do que esse valor crítico, né? O que significa isso? Significa que a martelada vai ser suficientemente intensa para que o pêndulo não somente chegue a esse ponto crítico de ficar em mais π e possa continuar. Nesse caso, o pêndulo vai continuar girando, né? Isso é chamado assim, entre aspas, de um rotor. Não é porque fica girando, não fica girando com velocidade angular constante, não. Varia, mas aqui como que diminui, aqui aumenta. E esse vai ser o caso em que o valor dessa energia G sobre L for maior. Mas vejamos como que se vê isso matematicamente. Então, aqui, caso em que E0 for maior que aquele valor crítico que é mais G sobre L, né? Então, não percamos de vista a nossa equação, que é esta que a gente tem neste ponto daqui, né? Então, é um valor maior do que 2G sobre L. Então, o que acontece aqui, né? Temos que x2 ao quadrado igual 2g sobre L cosseno de x1. Tá? Estou simplesmente copiando a fórmula, mas há uma informação importante que eu vou acrescentar. Se este é zero, for maior do que esse valor crítico, pense aqui que é um número bastante grande, só para visualizar, bastante grande. Então, este cosseno de x1 varia entre menos 1 e mais 1. Né? Então, ele eventualmente pode ser negativo. O mais negativo que pode ser esta expressão é menos 2g sobre L. É o mais negativo possível.
E quando a energia tem esse valor crítico, compensa com este 2G sobre L e aí vale 0. Mas se esta energia for maior do que esse valor, pense em um valor grande, né? Então não vai ter jeito, por muito que esta expressão assuma valores negativos, este valor positivo vai ser superior. Então esta expressão que está aqui é estritamente positiva. Nunca vai ser 0, quando este valor de 0 for maior do que esse valor crítico. E o que significa isso? Que desta vez não tem essa restrição de que x1 deva se encontrar entre um valor mínimo menos xm e um valor máximo mais xm, que no caso crítico foi menos π até mais π. Desta vez, para todo x1 na reta real, né, isto é maior do que 0, então está definido. Então, desta vez, x1 se encontra na reta real. Então, essa é a diferença com o caso anterior. Em termos do pêndulo, né, o que significa que os valores de θ1, desta vez, continua dando a volta e continua dando a volta e pode continuar aumentando. Ou se eu der a martelada no sentido contrário, ele gira no sentido contrário, sem nenhuma limitante, né? O que acontece com a derivada da curva, né? Tudo bem, você pode, vou escrever aqui, no caso em que for o sinal mais, né? A expressão que a gente tinha para essa derivada, vou copiar aqui, vocês anotaram aí, era esta expressão que está aqui, menos g sobre L seno de x1. Tá? No caso em que a gente tomasse a raiz quadrada e ficasse com o sinal mais, tínhamos esta expressão, 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 é 0. Tá? Essa expressão, desta vez, nunca vai surgir nenhuma peculiaridade aqui embaixo, no sentido de que o que está aqui possa zerar. Nunca vai zerar. Essa expressão que está dentro da raiz quadrada é sempre positivo. Então, aqui nunca vai ter um zero. Vai poder ter, sim, aqui que no numerador isso aqui seja 0. Isso vai poder acontecer, mas o que está aqui embaixo sempre vai ser positivo. Então, em particular, nós temos, olha, que este é x1, né? Que se x1 for 0, né? Essa expressão vale 0. Seno de 0 dá 0. Se x1 for 0. Tá? E o que acontece nesses valores particulares que era mais π e menos π, que desta vez não são os limites, não é o intervalo, os limites do intervalo, mas por curiosidade, quando for menos π, seno de menos π aqui dá 0 e aqui não dá 0, então também vale 0, se x1 for menos π, tá? E também vale 0 se x1 for mais π. Você pode estudar o sinal, né? Aqui vale 0, vai ver que aqui vai dar negativo, negativo. Vou mostrar isso como que se vê no gráfico. Aqui coloquei estes 3 valores particulares, tá? Mas como que vai se ver o gráfico? Vou te mostrar. Então, este foi o gráfico anterior, né? Eu quero aproveitar esse gráfico anterior, que a gente tinha ainda com o valor crítico e os valores da energia inferiores ao valor crítico. Quero aproveitar esse mesmo gráfico e fazer o gráfico desta nova situação quando o valor da energia for superior a esse valor crítico. Tá? Vou fazer com verde. Então, é aqui, ó. Suponhamos que seja esse valor. A derivada aí vale 0. E aqui em x igual a π também dá que a derivada vale 0. E uma coisa assim, ó, a curva vem, diminui, mas desta vez a derivada dá 0. Né? E também para o lado esquerdo, vem assim. Né? Só que não para por aí. Desta vez corresponde ao caso em que o pêndulo chega lá em cima e continua girando, né? Esta situação que eu apelidei de rotor, continua girando sem parar numa mesma direção, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu quero fazer bem este gráfico. 3, 6, 7, 3, 6, 7. Então, aqui, vou apagar isto para não atrapalhar.
gráfico, tá? Aqui retorna a subir e continua indo para lá. Também poderia vir aqui, essa é uma possibilidade, né? Então isso está indicando que continua, não chega ao máximo, né? Continua indo para lá. Esse é um caso. Outro caso, né, é que o pêndulo esteja girando com o mesmo valor da energia E0 maior do que G sobre L, que a curva apareça aqui embaixo. Tá? Isso não é de se estranhar, significa que a gente deu a mesma energia cinética, mas no sentido contrário. Então o pêndulo está girando no sentido contrário. Então aqui vai dar, deixa eu ver, coloquei esta curva. Então, aqui, aqui, aqui. Vou apagar esta setinha para não estragar o gráfico. Aqui continua assim. Para as duas curvas você tem o mesmo valor, tá? Que é E0 maior do que G sobre L. Para o mesmo valor de E0 pode acontecer ou esta curva que está aqui embaixo ou essa curva que está aqui em cima. E0 igual mais G sobre L, né? Repito, essa que está lá em cima corresponde à situação em que o pêndulo está girando num sentido assim, por exemplo, chega aqui em cima e continua. Então, vou colocar assim, digamos, que o pêndulo está girando nesse sentido, contra o sentido dos ponteiros do relógio. E este outro caso daqui embaixo corresponde ao caso em que o pêndulo está girando no sentido a favor dos ponteiros do relógio, né? Corresponde a isso. Bom, e aqui sim que a energia pode continuar aumentando indefinidamente, significa que deu uma martelada cada vez mais intensa e cada vez gira mais. Aí continua a família de curvas para cima, né? Então, aparentemente, digamos, ficou um buraco aqui para valores de x maiores do que π, não com a curva de cima, né, com estas curvas de dentro, mas na verdade essas curvas também estão. Então, vou fazer finalmente o diagrama completo na continuação, tá? Que é o que a gente está vendo aí, incluindo o que deveria ir nesses buracos, aparentemente. Que aparentemente tem esses buracos, mas na verdade, se a gente der uma reinterpretada, não está nesses buracos. Vou fazer aqui do lado direito e agora sim vou apagar as expressões que a gente tinha. Coloquemos finalmente o gráfico completo da família de curvas. Então, X1, X2, vai ter aqui esta curva crítica, 3, 4, aí está 3, 3, aqui está aqui, 3, 4, ali está ali, então
aqui. Tenho que localizar uns pontos que são importantes para o gráfico. Tá? Então, vou começar copiando o que a gente obteve no gráfico anterior e vou completar aí. Tá? Mas o que a gente obteve no gráfico anterior tem esta curva crítica. Né? Tínhamos aqui dentro essas tipos de elipses concêntricas, né? Vou colocar aqui só uma aqui, né? Não quero colocar curvas demais, né? E aqui tínhamos uma curva aqui, né? E que aqui continua e é periódica. Né? Pode vir daqui. Ali. Eu falei que também podia estar por baixo. Aqui. Isso era o que a gente tinha nesse gráfico anterior. Só por completeza vou colocar mais curvas que viriam mais para cima, né? Outra que está aqui, tendem a ficar mais horizontais, né? Vão ter estas oscilações, mas digamos, oscila menos assim. Oscila menos. Mais achatadas assim, tá? Aqui talvez eu exagerei muito aqui nessa primeira, mas e se continua subindo, aqui vai ter outra. Né? E aqui está esta parte dos que falei que ficam esses buracos. E na verdade, o único que a gente tem que fazer para interpretar o que viria nesses buracos é colocar o pêndulo para oscilar, sim, quando ele dá oscilações, quando não é um rotor, não, né? Mas em vez de fazer estas oscilações girando em torno de θ igual a 0, a gente começa com o pêndulo, dá uma volta completa, 2π, e faz ele oscilar. E é o mesmo que se vê aqui, só que em vez de acontecer a oscilação em volta do ângulo θ igual a 0, vai ser em volta de θ igual a 2π. Então você vê esse mesmo diagrama que está aqui. E aí com uma outra volta 4π, em torno de 4π, também se vê. A mesma coisa do lado esquerdo. Opa, aqui deixa ver. Bom, não ficou na escala correta, mas tudo bem. Vai assim. Também aqui temos este tipo de elipse concêntrica. Aqui também seria, né? Aqui devia ter sido uma escala um pouquinho maior, tá? Não ficou bem este gráfico, mas tudo bem. Vamos manter ali. Então, deixemos claro, aqui esse ponto, existe esta curva aqui que é um ponto, o pêndulo parado. Aqui o pêndulo parado também. Aqui também o pêndulo parado. Aqui também o pêndulo parado, tá? E aqui está parado na posição em que θ vale 0, x1 vale 0.
aqui está parado na posição que x1 vale 2π, aqui está parado na posição que x1 igual a 4π, 2 voltas, aqui está parado na posição que x1 vale menos 2π, e aí vai até infinito, e aí este diagrama fica completo. E esses valores daqui são para aquele valor crítico de energia, esse valor é π, né, que a gente já tinha ele, aqui é menos π. Aqui esse outro valor é 3π. E assim por diante. E esse é o diagrama completo. Mas vejam que é um gráfico x2 versus x1. É aquela versão da primeira integral do sistema. A gente, para resolver o sistema, tem que integrar 2 vezes. Mas deste gráfico, a gente tira lições. E quais são as lições que eu falei para os diferentes valores de E, né? Nesse ponto, um ponto onde o pêndulo está parado permanentemente, não oscila, está parado aí. Este ponto daqui, 2π também deu uma volta completa, o pêndulo está parado, não oscila, né? Nestes outros está percorrendo oscilações. Neste daqui está na situação limite, né? Que é aquela meia oscilação, né, que eu mencionei, não justifiquei, mas que demora um tempo infinito. E estes outros aqui é quando está na situação de rotor, né, que está girando sem parar, e aqui girando no sentido contrário. Então, vou escrever isso como resumo desta análise, e esse tipo de informações, embora a gente tenha essa função elíptica para fazer os cálculos, esse tipo de informações que estou descrevendo aqui, né, você pode tirar deste tipo de gráfico. Então, resumo, coloquemos aqui, vou fazer no outro lado do quadro um resumo do que a gente obteve aqui. Então, me dediquei bastante tempo para este exemplo, tá? Para mostrar que se pode fazer a análise com bastante detenção. Não vou fazer esta mesma análise com tanto detalhe para outro exemplo, vamos ver outro, mas não vou ver com essa detenção toda, né? Pelo menos um exemplo que a gente pudesse ver isso. Então, vejamos. Então, resumo. Né? Bom, o valor da constante é zero, não pode ser arbitrário, né? Tão arbitrário quanto a gente queira. O valor da constante é zero, né? Que era a energia mecânica, não podia ser arbitrário. Deve ser maior ou igual que esse valor mínimo, que é menos g sobre L. Essa é a primeira observação, né? Se a gente der um valor inferior do que isso, não tem movimento. Não é a situação que descreva isso, né? Esta é a mínima energia que deve ter. Então, primeiro, se E0 for exatamente esse valor, que é o que chamamos de valor mínimo, o que está acontecendo? Corresponde àqueles pontos, né? Então, nesse caso, né, o pêndulo está parado. Não está oscilando. O pêndulo está parado. Aqui corresponde a isso, matematicamente, x1 de t, que é θ de t, né, está parado na posição 0. E x2 de t, que é a derivada, é a velocidade angular, também vale 0. Né? x2 de t como função do tempo, né? Essa não é a única possibilidade. Eu falei que a gente podia adotar como configuração interna, dar uma volta completa com o pêndulo, levar ele à posição 2π e deixar ele parado aí. Então também pode ser essas outras possibilidades, né? Vou colocar aqui x1 de t igual, por exemplo, 2π, x2 de t igual 0. Outra possibilidade, x1 de t igual 4π, x2 igual 0, corresponde àqueles pontos, né? Mas vejam que são soluções constantes. Então, elas são chamadas de soluções de equilíbrio. Equilíbrio mesmo, porque o pêndulo está num ponto de equilíbrio e fica parado aí, não muda com t, né? Então, esta gíria vai aparecer em nosso sistema de EDO, soluções de equilíbrio.
Então aqui eu coloquei só duas das soluções de equilíbrio, mas são infinitas, são cada um desses pontos que aparecem no gráfico. Outro seria em 4π, 0, outro seria em menos 2π, 0, e assim vem, de menos infinito até mais infinito, são soluções de equilíbrio, vejam que são constantes. Tá? Isso ocorre quando o valor dessa constante arbitrária é aquele valor mínimo. Tá. Depois,